O grupo de estudo em arte Cultura Plural apresenta temas da arte contemporânea. Estudo tendo como referência a coleção escrita por Kátia Canton. Este projeto foi aprovado pela Lei Aldir Blanc, Fundação Cultural de Uberaba, Edital 1, Cultura ON. O vídeo 4 se chama Espaço e Lugar e foi feito por Matheus. Todas as imagens foram retiradas da internet. Inscreva-se no nosso canal para nos apoiar. Cultura Plural, coletivo de artistas. De Uberaba, Minas Gerais. Este é o vídeo que trata do livro Espaço e Lugar, de Kátia Canton. Nele, a autora introduz a diferença entre espaço, enquanto um termo genérico, e lugar para designar um espaço particular, familiar, responsável pela construção de nossas raízes e referências no mundo. Isso, de acordo com o sociólogo britânico Anton Giddens. Assim, Kátia Canton discute o espaço territorializado da arte, isto é, sua dimensão física, mas também simbólica. A arte pode estar em espaços institucionalizados, como museus ou galerias, mas esses ambientes sofreram modificações com o passar do tempo. Através do livro O Espaço da Arte Contemporânea, do crítico de arte Fernando Cottarelli, esse evidencia como a arquitetura das áreas expositivas vem alterando o rumo da produção artística. A princípio, as primeiras coleções de arte eram privadas e elitizadas. A primeira coleção pública aconteceu em Paris, na França, em 1793, no qual as paredes do salão estavam repletas de obras. A arte no século XIX, em seguida, promoveu um maior espaçamento entre as obras expostas, designando aos museus como cubos brancos. Foi no século XX, mais precisamente em 1929, que o MoMA, Museu de Arte Moderna, em Nova York, eleva a arte moderna através de uma arquitetura modernista com o ideal de deixar as obras de forma neutra, uma vez que a arte fala por si mesma. O papel da Land Art. A Land Art surgiu com artistas em 1960 nos Estados Unidos, ao questionar a institucionalização da arte nos museus, como comentei anteriormente. Dessa forma, eles queriam ocupar o espaço externo, a natureza. Assim, o movimento artístico Land Art é concebido como uma arte feita na paisagem, modificando essa, muito diferente de pinturas de paisagem do século XVII e dos anos seguintes. A ideia de um novo território artístico vem de encontro com o tal espírito norte-americano de conquistar novas fronteiras e domesticar uma natureza intocada e agreste. As obras land art nos fazem refletir, meditar, algo que diante da urbanização crescente fica difícil, muito mais difícil. Exemplos de obras land art: Spiral Jet, de Robert Smithson, de 1970, Lightning Fields, de Walter de Maria, de 1977, e Double Negative, de Michael Heiser, entre 1969 e 1970. Aqui estão as obras. A primeira é Spiral Jet, do Robert, de 70. A segunda ao lado é Lightning Fields, do Walter de Maria, de 77. E abaixo tem a Double Negative, do Michael Heiser, de 69 e 70. Vejam que todas as obras utilizam da natureza para poder fabricar a arte, para poder produzir arte. Arte contemporânea no espaço público.
experiências em São Paulo. Para além dos espaços institucionalizados, os espaços públicos também abrigam e acolhem a arte. Logo, podemos ver nas cidades, na turbulência da Pauliceia, por exemplo, toda uma história contada por grafites e monumentos. Kátia Canton comenta de uma intervenção que aconteceu na cidade de São Paulo, chamada O Afeto e a Cidade, de 2001. Como um coração congestionado e barulhento da metrópole emblema da era moderna, está vestida com contradições e voracidade, composta por uma legião de anônimos que é, senão, o nosso próprio espelho. É a síntese de nossa história, torta e repugnante, emocionante e inesperadamente bela. Tapeçaria sonora, visual e tátil que passou de aldeia colonial de catequização e dizimação dos povos indígenas em uma das maiores metrópoles do mundo. Com uma tensão social, com feridas violentas, só o afeto é capaz de criar um canal de comunicação verdadeiro com as pessoas que habitam esse panorama. Aqui está uma foto da cidade de São Paulo, vista por cima. Os prédios, a turbulência, a visão da grande metrópole do Brasil. Brevemente, irei comentar alguns artistas da geração 90 que a autora traz para pensar a questão do espaço e lugar, título deste livro. Todos os artistas a seguir são paulistas de nascimento ou opção e acreditam na arte como produtora de sentido e não só como criação estética. São eles: Pazé, 1962, a partir de um boneco de látex, a obra Transeunte fala sobre a passagem de um mundo para outro através do deslocamento do boneco e do artista que o carrega, do encontro com o destino, o encontro sagrado para o artista que dá lugar ao encontro com o novo eu. Aqui é a obra. Sandra Cinto, 1968, que construiu uma cama na calçada como um monumento ao avesso. Ao invés de conforto, ela é rígida, pois feita de metal. Alongado tem como seus pés de sustento livros. Na obra, ela reflete ainda a cama como lugar onde nascemos e morremos. Renata Pedrosa, 1967. Explora o desenho, a linha tridimensional, a sua ausência. A linha cria o desenho é o corpo, e o corpo torna-se arquitetura exposta também na calçada como na obra. A linha serve como espaço de encontro entre as pessoas. Mais que obra de arte, ela pode ser banco, apoio de descanso, local para criar raízes. Beth Moisés, 1960. Em uma intervenção com mulheres vestidas de noiva, discute o papel da mulher, do machismo, da pureza virginal. Formando um mosaico branco de mármore unidos em encaixes perfeitos, tem-se um círculo, bem como o centro amoroso, ideal do amor romântico. Kátia finaliza essa passagem com uma frase bem interessante, pela retirada das barreiras entre as três temporalidades. Bem assim, que essas obras sejam impregnadas como o imaginário da cidade e de cada um de seus habitantes, abraçando o passado e o presente e projetando um futuro de respeito. Irei agora suprimir uma parte extensa relativa ao conteúdo das entrevistas que a Kátia faz com artistas e pesquisadores no livro. Vale destacar o nome e um breve perfil deles com fins de pesquisas posteriores. Sônia Gugsberg, com o trabalho Bolhas Urbanas, Arquivo Municipal 2005, para falar sobre o abandono de espaços na capital como grandes feridas. Sérgio Leal, arquiteto e pesquisador de grafite que
que recomenda-nos conhecer os trabalhos dos gêmeos Nina, Vermelho e Tica. Luiz Hermano, com as obras Bartley Frey, Cidade das Mulheres e Astronauta 2006, sobre viagens e a religiosidade. Joseli Carvalho, com obras que evocam a carapaça de uma tracajá, essa que é uma tartaruga em extinção na Amazônia e que faz do seu corpo sua própria casa e proteção. E por fim, Brígida Baltar, em 1994, com obras que faz coleta de orvalho, neblina e maresia em pequenos recipientes, investindo na experiência imaterial da contemplação. Para finalizar as discussões em torno desse livro, acerca do espaço e lugar, a autora traz 4 reflexões que, de maneira breve, tentarei expressar a vocês, fazendo comentários pessoais que pensei durante a leitura do texto e a produção desse vídeo. A primeira é a questão do espaço público-privado na arte. Assim, percebe-se que a separação na contemporaneidade parece ser detida o tempo todo. Um grande exemplo sobre isso é o grafite, e como esse é uma forma de furar o paradigma de dois mundos distintos, criando algo híbrido que está nas ruas, mas também nas galerias. Em 1991, com as mídias e as artes nessas, colocando a intimidade a público nas mais variadas redes sociais, criando uma narrativa singular. A segunda é relativa ao global e o local, como somos todos nós viajantes. Citando Stuart Hall no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, comenta como a cultura global tem uma tendência à homogeneização, promovendo, portanto, desalojados de tempos, lugares, histórias e tradições específicas, e parece então flutuar livremente. Isso ainda de acordo com o mecanismo do mercado e do consumismo. Refletir como eu, que moro em Uberaba, Minas Gerais, posso ser visto através do YouTube para o mundo todo. A terceira reflexão é sobre o lugar no lugar. Como o processo da globalização, mundialização, transforma um lugar de pertencimento, aconchego, quando substituído pela adaptação aos impactos da vida contemporânea e tecnológica. O que antes eram lugares fixos e conhecidos são trocados por lugares virtuais de passagem. Assim, o lugar e o não lugar são antes polaridades fúgidas. O primeiro nunca é completamente apagado, e o segundo nunca se realiza totalmente. Exemplos de não lugar são as redes sociais, pois pela falta de materialização, elas nunca em si se realizam em sua completude. Finalmente, a quarta e última questão tratada no livro refere-se à supressão das distâncias. Através da introdução do livro O Espaço Crítico, do pensador francês Paul Virilio, este comenta sobre a poluição dromosférica, nos quais meios de transporte e comunicação desqualificam o meio geofísico e degradam a relação homem e seu ambiente. Isso, por sua vez, promove uma rapidez do tempo contemporâneo e um achatamento do espaço, no qual há uma diluição drástica da experiência de deslocamentos dos percursos dos lugares. Eu agradeço por me ouvirem e assistirem até aqui. Este é o final e até mais.